Ela era apenas uma empregada doméstica que sustentava 3 filhos sozinha. Um dia, o milionário para quem trabalhava há 5 anos a seguiu secretamente e descobriu algo chocante. Ela havia economizado R$ 210 durante meses para um encontro às cegas, onde foi humilhada publicamente. O que aconteceu depois transformou completamente sua vida e abalou o mundo empresarial brasileiro. E você, de onde está assistindo essa história incrível? Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal e deixa seu like para receber mais histórias como esta, que vão te fazer repensar sobre dignidade, poder e segundas chances. O eco dos saltos de Maria batendo contra o piso de mármore era praticamente inaudível para Roberto Silva. Aos 42 anos, dono da Silva em Associados Empreendimentos, uma das construtoras mais prestigiadas do país, Roberto raramente notava a presença da mulher que há 5 anos mantinha sua mansão no Morumbi impecável. Maria Oliveira, 35 anos, mãos calejadas pelo trabalho duro e olhos que guardavam sonhos maiores que sua realidade permitia, era apenas mais uma peça da engrenagem que mantinha seu mundo funcionando. Naquela sexta-feira, porém, algo estava diferente. Roberto percebeu pela primeira vez o nervosismo nas mãos dela enquanto arrumava documentos em seu escritório. Notou também o perfume discreto, mas diferente do habitual. "Roberto, posso sair mais cedo hoje? Tenho um compromisso importante", pediu Maria, os olhos fixos no chão, como se aquele pedido fosse uma grande ousadia. Roberto levantou os olhos da tela do computador, surpreendendo a si mesmo com a curiosidade que subitamente o invadiu. "Claro, sem problemas. Está tudo bem?" "Sim, só um compromisso pessoal." Foi o rubor em suas bochechas que despertou nele algo incomum. Que tipo de compromisso pessoal faria uma mulher tão discreta como Maria corar daquele jeito? Quando ela saiu, algo inexplicável o impulsionou. Roberto pegou as chaves do seu carro discreto, um Corolla preto que usava para não chamar atenção, e decidiu seguir sua empregada. Uma sensação estranha, uma mistura de culpa e curiosidade, o acompanhava. Jamais havia se interessado pela vida pessoal de Maria, além do necessário para assinar sua carteira de trabalho. Seguiu-a até um bairro de classe média, observando-a parar na frente de um restaurante modesto, mas agradável. Maria tirou da bolsa gasta um pequeno envelope, de onde retirou algumas notas amassadas. Contou-as 1, 2, 3 vezes. Roberto, estacionado a uma distância, segura, usou o zoom da câmera do celular para ver melhor. Eram exatos R$ 210. Ela respirou fundo, ajeitou o único vestido bonito que possuía, um azul marinho que Roberto nunca havia visto, e entrou. Movido por um impulso que nem ele mesmo compreendia, estacionou e se aproximou da janela do restaurante. Maria estava sentada sozinha, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Um encontro? A ideia nunca havia cruzado sua mente. Maria, a mulher que limpava sua casa, tendo uma vida romântica? 15 minutos depois, um homem bem vestido chegou. Cabelos bem cortados, terno que parecia caro, sorriso confiante. Roberto não conseguiu ouvir a conversa, mas viu os olhos de Maria brilharem de esperança enquanto conversavam. Instintivamente, pegou o celular e começou a gravar. Foi quando o jantar terminou que tudo mudou. Maria abriu a carteira, oferecendo-se para pagar sua parte. A expressão do homem transformou-se instantaneamente. R$ 200? Sério? Eu ganho isso em 1 hora. Roberto conseguiu ler seus lábios através do vidro. O homem riu cruelmente, levantando-se. Você realmente achou que alguém como eu sairia com uma empregada pobre? Roberto sentiu algo quebrar dentro de si ao ver Maria encolher-se na cadeira. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto dela, enquanto outros clientes observavam com embaraço e pena. Ela pagou a conta sozinha com sua economia preciosa e saiu cabisbaixa, abraçando o próprio corpo como se pudesse desaparecer. No carro, a caminho de casa, Roberto não conseguia parar de pensar no que havia testemunhado. Quem era verdadeiramente Maria Oliveira, além da mulher que silenciosamente cuidava de sua casa há tantos anos? E por que, de repente, isso parecia tão importante? O fim de semana foi inquieto para Roberto.
A imagem de Maria devastada e humilhada não saía de sua cabeça. Pela primeira vez, sentiu vergonha ao perceber que conhecia mais sobre a vida pessoal de qualquer colega de trabalho do que sobre a mulher que entrava em sua casa 5 vezes por semana há anos. No domingo à noite, sentado em seu escritório com um copo de uísque pela metade, Roberto abriu seu notebook. Maria Oliveira, digitou no campo de pesquisa, sentindo-se um invasor da privacidade de alguém. Encontrou pouco inicialmente. Um perfil modesto no Facebook, quase sem atividade, mas então, seguindo para a segunda página de resultados, deparou-se com um artigo de um jornal comunitário da Zona Leste. Era uma pequena matéria sobre um projeto social de alfabetização de adultos. E lá estava ela, mais jovem, com um sorriso tímido recebendo um certificado. O texto mencionava sua história resumidamente. Maria Oliveira, 28 anos, mãe solo de 3 filhos, completou o ensino médio pelo EJA enquanto trabalhava como diarista. Mãe solo, 3 filhos. Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Em 5 anos, Maria nunca havia mencionado que tinha filhos e ele jamais perguntou. Continuou vasculhando. Encontrou seu nome em uma lista de aprovados para um curso técnico em contabilidade no período noturno, 2 anos atrás. Depois, em um grupo de empreendedorismo feminino no Facebook, onde ela havia feito uma pergunta sobre como abrir uma microempresa de serviços de limpeza. Maria da Limpeza sonha em ter uma empresa de limpeza, murmurou para si mesmo, com um sorriso irônico que logo se transformou em admiração. Quando o relógio marcava 2h30 da madrugada, Roberto encontrou o que procurava sem saber. Um perfil no LinkedIn, criado recentemente com uma foto simples, profissional de Maria. Na descrição lia-se: estudante de contabilidade, especialista em gestão doméstica e limpeza profissional, buscando oportunidades para expandir minha experiência no setor de serviços. Roberto sentiu algo estranho no peito. Não era pena, era respeito. Aquela mulher que ele via apenas como a empregada tinha ambições, sonhos, uma visão. Estava estudando, planejando, construindo algo maior que sua realidade atual permitia. Fechou o laptop e ficou olhando pela janela de sua cobertura, vendo as luzes da cidade que nunca dormia. São Paulo, cidade de contrastes, onde ele, filho da elite, herdara o início de um império e o transformara em algo maior, enquanto Maria, vinda de algum lugar do Nordeste, ele presumiu sem nunca ter perguntado, lutava para criar 3 filhos e ainda sonhava com um negócio próprio. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Não era caridade. Roberto detestava esse conceito. Era... o quê? Uma oportunidade de... negócio? Uma forma de compensação pela própria cegueira social? Ou talvez uma chance de fazer algo genuinamente bom sem as amarras das expectativas sociais que sempre pautaram sua vida. Seu celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail de Carlos Mendes, seu diretor financeiro, sobre a expansão da construtora para o setor de serviços corporativos que estavam planejando. Precisamos discutir os detalhes operacionais da nova divisão. Roberto sorriu para a tela. Os detalhes operacionais acabavam de ficar muito mais claros em sua mente. Segunda-feira chegou com a ansiedade de quem planeja algo importante. Roberto acordou antes do despertador, tomou seu café reforçado e esperou. Às 7h30 em ponto, como sempre, ouviu o barulho discreto da porta de serviço se abrindo. Maria chegou com sua discrição habitual. Cabelo preso em um coque simples, uniforme impecavelmente passado, olheiras que não estavam lá na sexta-feira. Roberto a observou pela câmera de segurança da cozinha, vendo-a preparar o café da manhã como sempre fazia, mas notando agora os pequenos detalhes. O cuidado com que lavava cada fruta, a precisão dos movimentos ao cortar o pão, a atenção aos mínimos detalhes que ele jamais valorizara. Às 9h, quando sabia que ela estaria organizando seu escritório, Roberto entrou no cômodo. Maria levantou os olhos, surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Normalmente ele já teria saído para o escritório central. "Bom dia, Maria", disse Roberto, tentando soar casual. "Bom dia, senhor. Precisa de algo especial para hoje?" A formalidade no tratamento de repente o incomodou. "Senhor",
como se houvesse décadas entre eles, quando na verdade eram apenas 7 anos. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se na poltrona próxima à janela e indicando a cadeira à sua frente. Por favor. O medo nos olhos dela foi instantâneo e doloroso de assistir. Roberto percebeu que, na hierarquia invisível que regia aquela relação, uma conversa formal só poderia significar problemas. Fiz algo errado, senhor? A voz dela tremeu ligeiramente. Roberto respirou fundo. Não, Maria. Na verdade, eu que fiz. Ele pegou seu celular, hesitou por um momento e então virou a tela para ela. O vídeo começou a rodar, mostrando a cena do restaurante. O rosto de Maria passou do medo para o choque, depois para a vergonha e, finalmente, para uma raiva contida que Roberto nunca havia visto em seus olhos, sempre submissos. O senhor me seguiu? As palavras saíram carregadas de indignação. Sim, admitiu Roberto sem tentar se justificar. Eu não tenho desculpas para isso. Maria levantou-se abruptamente, os olhos marejados. Por quê? Para rir de mim também? Para ver a empregada sendo humilhada não foi suficiente no restaurante. Precisava ter um registro para assistir depois? A acusação o atingiu como um soco no estômago. Seria isso o que ela pensava dele? Um homem rico que se divertia com a desgraça dos menos favorecidos? O pior era que ele não podia culpá-la por pensar assim. Não, Maria, eu te segui por curiosidade, o que já foi um erro enorme, mas gravei aquilo porque... Ele hesitou. Por que exatamente? Porque fiquei indignado com o tratamento que você recebeu. E porque naquele momento percebi o quanto eu também te tratei como invisível todos esses anos. O silêncio pesou entre eles. Maria permaneceu de pé, as mãos tremendo levemente. Eu pesquisei sobre você este fim de semana, continuou Roberto, ciente de que estava apenas piorando a situação, mas incapaz de parar. Descobri que você tem 3 filhos, que está estudando contabilidade e que sonha em abrir uma empresa de serviços de limpeza. O senhor invadiu minha privacidade. 2 vezes, Maria respondeu, a voz firme, apesar das lágrimas contidas. Não tenho como continuar trabalhando aqui. Roberto sentiu pânico. Não era assim que havia imaginado esta conversa. Por favor, me escute antes de decidir, ele pediu, levantando-se também. Não estou orgulhoso do que fiz. Foi invasivo e desrespeitoso, mas me fez perceber algo importante. Você é muito mais do que eu jamais permiti enxergar. E agora quero te oferecer algo que não é caridade, mas uma oportunidade de negócio. Maria estreitou os olhos desconfiada. Que tipo de oportunidade? Minha empresa está abrindo uma divisão de serviços corporativos, incluindo limpeza e manutenção para grandes edifícios comerciais. Quero que você seja a diretora operacional. A surpresa no rosto dela foi substituída por uma risada incrédula. Ah, isso é algum tipo de piada? Ou pior, algum tipo de compensação por ter me visto humilhada? Roberto pegou seu laptop e mostrou a ela as projeções que havia feito durante a madrugada. Não é piada nem caridade, é business. Você conhece o ramo melhor que qualquer executivo de terno que eu poderia contratar. Tem experiência prática, está estudando gestão e claramente tem ambição e visão de futuro. Estou te oferecendo sociedade, não emprego. Maria olhou para a tela, depois para Roberto, a desconfiança ainda evidente. Por que eu acreditaria nisso? Depois de 5 anos sendo apenas a Maria da limpeza, de repente sou uma potencial sócia? A pergunta era direta, crua e absolutamente justa. Roberto sentiu o peso de todos os anos de indiferença se acumularem em um único momento de verdade. Porque eu finalmente enxerguei você, Maria, e porque preciso fazer algo certo pelo menos uma vez na vida. Maria deixou a mansão de Roberto naquela manhã com a cabeça girando. Sentada no ônibus, olhava pela janela sem realmente ver a cidade passando. A proposta que acabara de ouvir era absurda, surreal, completamente fora da realidade que conhecia. Sociedade? Em uma empresa de verdade? Murmurava para si mesma, atraindo olhares curiosos dos passageiros ao redor. O ônibus balançava pelas ruas de São Paulo, enquanto Maria repassava mentalmente a conversa com Roberto. Ele havia lhe mostrado planilhas, projeções financeiras, um plano de negócios estruturado para a nova divisão da construtora.
Silva em Associados Serviços Corporativos seria chamada. E ela, Maria Oliveira, seria diretora operacional com 30% das ações. Isso não faz sentido, pensou, apertando a alça gasta de sua bolsa. Pessoas como Roberto Silva não oferecem sociedade para empregadas domésticas. Deve haver algo por trás disso. Ao chegar em casa, um pequeno apartamento de 2 quartos no extremo da Zona Leste, conseguido com muito esforço através do programa Minha Casa Minha Vida, Maria encontrou Joana, sua filha mais velha de 17 anos, preparando almoço para os irmãos mais novos. "Mãe, você não deveria estar trabalhando?" perguntou Joana, surpresa. Maria abraçou a filha, de repente consciente de como ela havia crescido, tornando-se quase uma mulher. Joana assumira responsabilidades demais desde cedo, cuidando dos irmãos enquanto Maria trabalhava. Pedro, de 14 anos, e Bia, de 10, assistiam televisão na pequena sala. "Aconteceu algo estranho hoje", respondeu Maria, sentando-se à mesa da cozinha. Contou à filha uma versão resumida dos eventos, omitindo o vídeo do restaurante, claro. Falou apenas da oferta inesperada, da possibilidade de mudança radical em suas vidas. "Mãe, isso é incrível!" exclamou Joana, os olhos brilhando. "É tudo o que você sempre sonhou. Por que parece tão preocupada?" Maria suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. "Porque não acredito que seja real. Ou se for que não tenha alguma armadilha. Pessoas como nós não recebem oportunidades assim, filha." Joana sentou-se à frente da mãe, segurando suas mãos calejadas. "E por que não, mãe? Você estudou tanto, se esforçou tanto. Lembra quando fazia faxinas extras nos fins de semana para pagar meu curso de inglês? Ou quando ficava até tarde estudando depois de um dia inteiro de trabalho? Se alguém merece uma oportunidade, é você." As palavras da filha tocaram fundo, mas não eliminaram completamente as dúvidas. Maria sabia como o mundo funcionava. Conhecia as regras invisíveis que separavam pessoas, como ela de pessoas como Roberto. Naquela noite, após colocar os filhos para dormir, Maria sentou-se na pequena varanda do apartamento. De lá, podia ver o horizonte distante da cidade, pontilhado por luzes. Em algum lugar daquele horizonte estava o Morumbi, onde mansões como a de Roberto se erguiam protegidas por muros altos e sistemas de segurança caros. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Roberto. "Espero que tenha tido tempo para pensar na proposta. Não há pressa para decidir, mas gostaria de te apresentar ao conselho na quarta-feira, se estiver confortável com isso. Podemos conversar mais amanhã." Maria olhou para a mensagem por um longo tempo. Roberto nunca havia mandado mensagens para ela antes, exceto para avisar que chegaria tarde ou para pedir que comprasse algo específico para a casa. Decidiu ligar para Cecília, sua melhor amiga e conselheira nos momentos difíceis. "Ceci, preciso da sua opinião sincera", disse assim que a amiga atendeu. "Se fosse você, aceitaria essa proposta?" Houve um silêncio do outro lado da linha. "Maria, você sempre foi a mais inteligente e determinada de nós. Sempre soube que você chegaria longe, mas tenha cuidado. Homens ricos não dão presentes sem querer algo em troca." A insinuação era clara, e Maria sentiu o rosto queimar. "Não é isso, Ceci. Roberto nunca demonstrou qualquer interesse desse tipo. Então o que ele ganha te tornando sócia?" A pergunta pairou no ar, sem resposta. O que Roberto Silva ganharia com tudo? Isso era apenas culpa por tê-la tratado como invisível por tantos anos, remorso por ter presenciado sua humilhação, ou havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia enxergar? Enquanto observava as luzes da cidade, Maria tomou uma decisão. Aceitaria a proposta, mas manteria os olhos bem abertos. Não deixaria que suas esperanças a cegassem para quaisquer sinais de perigo, porque no fundo sabia que oportunidades como essa apareciam apenas uma vez na vida, e ela não podia se dar ao luxo de desperdiçá-la, não quando o futuro de seus filhos estava em jogo. A sede da Silva em Associados Empreendimentos ocupava os últimos 5 andares de um impressionante arranha-céu na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Maria, que sempre passava por aquela avenida no ônibus olhando os edifícios com uma mistura de admiração e distância, agora subia pelo elevador panorâmico,
sentindo-se deslocada em seu terninho recém-comprado. Era quarta-feira, 9 horas da manhã. Roberto a esperava no saguão, sorrindo ao vê-la. "Você está ótima", comentou ele, notando seu nervosismo. "Pronta?" Maria assentiu, incapaz de formular palavras. Nos últimos 2 dias, havia mergulhado em preparativos. Estudara o plano de negócios que Roberto enviara, pesquisara sobre o mercado de serviços corporativos, criara uma apresentação com suas próprias ideias e contribuições. Dormira apenas 4 horas na noite anterior, ensaiando respostas para possíveis perguntas. Quando as portas da sala de reuniões se abriram, Maria sentiu seu coração acelerar. Ali, sentados em torno de uma mesa imponente de madeira escura, estavam 7 homens e 2 mulheres, todos em trajes executivos impecáveis, todos a encarando com curiosidade mal disfarçada. "Senhores e senhoras, esta é Maria Oliveira", anunciou Roberto, sua voz assumindo o tom confiante de quem está acostumado a comandar salas como aquela. "A pessoa que vai revolucionar nossa entrada no setor de serviços corporativos." Os olhares se intensificaram. Maria podia sentir a avaliação silenciosa, as perguntas não verbalizadas. Quem é esta mulher? De onde ela veio? Por que Roberto a escolheu? "Boa tarde", Maria conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava. "É um prazer conhecê-los." Carlos Mendes, o diretor financeiro que Maria conhecia apenas de vista, quando ele ocasionalmente visitava a mansão de Roberto, foi o primeiro a falar. "Roberto nos contou sobre sua experiência no setor", disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas confesso que estou curioso sobre suas qualificações para dirigir uma operação deste porte." O comentário, embora educado, carregava uma clara mensagem. O que uma empregada doméstica estava fazendo ali? Maria respirou fundo. Era agora ou nunca. "Minha experiência vem do chão de fábrica, Sr. Mendes", respondeu, conectando seu tablet ao projetor. "Trabalhei como diarista por 12 anos, os últimos 5 na residência do Sr. Silva. Além disso, estou no 3º ano de contabilidade e fundei um pequeno grupo de diaristas que atende a 4 condomínios na Zona Sul." Os olhares surpresos lhe deram confiança para continuar. Roberto nunca soubera deste pequeno empreendimento que ela comandava aos sábados. "Mas mais importante que minha experiência é minha visão para esta divisão." Durante os próximos 20 minutos, Maria apresentou um plano detalhado para a operação. Falou sobre processos de recrutamento, treinamento especializado, protocolos de qualidade, estratégias de fidelização de clientes corporativos. Apresentou um modelo de negócios que incluía não apenas limpeza, mas um pacote completo de serviços integrados de manutenção e gestão predial. À medida que falava, o clima na sala mudava sutilmente. Os olhares de ceticismo davam lugar a expressões de interesse genuíno. Quando mencionou um sistema proprietário de gestão de qualidade que havia idealizado durante suas madrugadas de estudo, viu Carlos Mendes fazer anotações detalhadas. "O diferencial da Silva Serviços não será apenas a qualidade da execução", concluiu Maria, "mas a dignidade com que trataremos cada colaborador. Pessoas valorizadas prestam serviços excepcionais. Eu sei disso porque estive dos 2 lados desta equação." Quando terminou, houve um momento de silêncio. Roberto, que observava de um canto da sala, tinha um sorriso discreto nos lábios. "Alguma pergunta?" Maria perguntou, surpresa com sua própria confiança. Foi Ana Luísa Torres, diretora jurídica da empresa, a primeira a se manifestar. "Tenho várias, na verdade", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Primeiro, como pretende administrar uma operação deste porte sem experiência executiva prévia? Segundo, qual é exatamente sua formação acadêmica? E terceiro, por que deveríamos arriscar a reputação da Silva em Associados em uma aposta tão incomum?" A sala ficou tensa. Roberto deu um passo à frente, mas Maria o deteve com um gesto sutil. "São perguntas absolutamente pertinentes, doutora Torres", respondeu calmamente. "Não tenho experiência executiva tradicional, mas gerenciei equipes, orçamentos e clientes em escala menor. Estou no 3º ano de contabilidade, com especialização em gestão operacional, e pretendo concluir um MBA nos próximos 2 anos. Fez uma pausa, olhando diretamente para Ana Luísa.
Quanto ao risco, entendo sua preocupação. É por isso que proponho um período probatório de 6 meses, com metas claras de desempenho. Se não atingir os objetivos estabelecidos por este conselho, me afasto voluntariamente, sem qualquer indenização. Um murmúrio percorreu a sala. Roberto pareceu surpreso com a proposta. Eles não haviam discutido isso. Além disso, continuou Maria, abrindo uma nova tela em sua apresentação, quero que vejam isto. Era uma lista de empresas com contatos, valores e datas. Estes são os contratos de serviço que já pré-negociei com minha rede de contatos, explicou, observando as expressões chocadas ao redor da mesa. São 22 empresas interessadas em nossos serviços, totalizando um faturamento inicial estimado em 3,7 milhões anuais. Todos estes leads foram cultivados durante meus anos de trabalho em rede com outras profissionais do setor. O silêncio agora tinha outro tom. Carlos Mendes folheava rapidamente uma pasta, provavelmente comparando as projeções financeiras com os números que ela acabara de apresentar. Isso representa quase 40% da meta anual que discutimos, murmurou ele para Roberto. Ana Luísa Torres ajustou os óculos, seu semblante mudando, sutilmente. Bem, isso certamente muda a perspectiva, admitiu, mas ainda tenho ressalvas quanto ao modelo de gestão proposto. Foi quando Roberto finalmente interveio. Acredito que a apresentação da Maria responde à maioria das nossas dúvidas, disse, reassumindo o controle da reunião. Proponho avançarmos para a fase de estruturação legal da nova divisão, com Maria como diretora operacional e sócia minoritária, conforme discutimos. Os membros do conselho trocaram olhares. Maria conteve a respiração. Precisamos deliberar em privado, disse finalmente Ana Luísa. Maria, poderia nos dar licença por alguns minutos? Com o coração acelerado, Maria saiu da sala. No corredor envidraçado, olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia a perder de vista. Uma selva de concreto onde ela sempre se sentira pequena e insignificante. Hoje, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse conquistar seu espaço naquela paisagem urbana. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Joana. Como... Está indo, mãe. Estamos torcendo por você. Maria sorriu, sentindo lágrimas nos olhos. Não importava o resultado daquela reunião, ela já havia ido muito mais longe do que jamais imaginara ser possível. A porta da sala de reuniões se abriu. Roberto apareceu, seu rosto inexpressivo. Eles tomaram uma decisão, disse simplesmente. Parabéns, diretora operacional, disse Roberto, finalmente deixando um sorriso aparecer. O conselho aprovou sua nomeação. Maria sentiu as pernas fraquejarem, apoiando-se instintivamente na parede do corredor. Aquele momento, tão surreal quanto os últimos dias, parecia existir em uma realidade paralela, uma onde mulheres como ela podiam ocupar salas de reunião em arranha-céus da Faria Lima. Com ressalvas, claro, continuou Roberto mais baixo. O período probatório que você propôs foi aceito, mas eles querem relatórios quinzenais e Carlos Mendes será seu mentor durante este período. Mentor. A palavra carregava um peso de vigilância que não escapou à percepção de Maria. Compreensível, respondeu, recompondo-se. Faria o mesmo no lugar deles. Quando retornaram à sala, Maria percebeu uma mudança sutil no ambiente. Havia respeito nos olhares, ainda que mesclado com ceticismo em alguns casos. Ana Luísa Torres foi a primeira a se aproximar, estendendo a mão em um cumprimento firme. Admiro sua coragem, Maria, disse a executiva. Não é todo dia que alguém se dispõe a pular de paraquedas sem treinamento formal. Às vezes, aprendemos a voar. Durante a queda, doutora Torres, respondeu Maria, sustentando o olhar da advogada. Um brilho de respeito surgiu nos olhos de Ana Luísa. Ana, por favor, acho que vamos trabalhar bastante juntas nos próximos meses. As apresentações formais continuaram, cada membro do conselho se aproximando para cumprimentá-la. Maria memorizava nomes, cargos, pequenos detalhes que observava. O anel de casamento do diretor de marketing, o sotaque sulista do diretor de operações, o broche discreto com a bandeira dos arco-íris na lapela da diretora de recursos humanos. Carlos Mendes foi o último a se aproximar. Sua apresentação foi surpreendente, admitiu ajustando a gravata. Mas números em slides são diferentes de resultados concretos.
Espero que esteja pronta para o que vem pela frente. Não havia hostilidade em sua voz, apenas uma cautela profissional que Maria respeitou. Estou contando com sua orientação, Sr. Mendes, respondeu sinceramente. Tenho muito a aprender sobre a gestão em grande escala. Algo na humildade genuína daquela resposta pareceu desarmar o executivo. Carlos, corrigiu ele, com um pequeno sorriso. Começamos na segunda-feira. Terá um escritório no 18º andar, próximo ao meu. Vou te enviar alguns materiais para estudar até lá. Quando a reunião terminou, Maria foi conduzida por Roberto para conhecer o que seria seu novo local de trabalho. Um escritório com vista para a cidade, decoração minimalista e elegante, e uma placa na porta que seria instalada em breve. Maria Oliveira, diretora operacional. Como se sente? Perguntou Roberto, observando-a tocar a mesa de vidro com uma mistura de fascínio e descrença. Como se estivesse sonhando, admitiu Maria. Ou como se tivesse sido transportada para um universo paralelo. Roberto riu, mas havia algo em seus olhos, uma emoção que Maria não conseguia identificar completamente. Você merece isso, Maria. Na verdade, merecia há muito tempo. Só precisava de uma oportunidade. Ficaram em silêncio por alguns instantes, a realidade da situação pairando entre eles. De repente, Roberto pareceu desconfortável. Tem uma coisa que precisamos discutir, disse ele, sentando-se em uma das cadeiras. O homem do restaurante. Maria sentiu o rosto queimar com a lembrança. O que tem ele? Perguntou tensa. Eu o identifiquei, respondeu Roberto. Chama-se Gustavo Almeida. É gerente de investimentos no Banco Meridian. E, por coincidência, é um dos nossos principais contatos para financiamento de projetos. Maria sentiu um frio na barriga. E isso complica as coisas? Roberto a olhou com intensidade. Não, na verdade simplifica. Temos uma reunião com ele na próxima semana para discutir o financiamento da nova divisão de serviços. O quê? Maria quase engasgou. Não posso enfrentá-lo assim, seria exatamente o que precisamos, completou Roberto. Ele verá quem você realmente é agora, a diretora de uma empresa que faturará milhões, a mulher que ele humilhou por causa de R$ 200. Havia algo no tom de Roberto, uma frieza calculada, que mostrou a Maria um lado dele que não conhecia, o executivo implacável que construíra um império. Não se trata de vingança, continuou ele, suavizando o tom ao perceber a hesitação dela. Trata-se de estabelecer o tom da nossa nova parceria. Ele precisa entender que a Silva em Associados não trabalha com pessoas que faltam com respeito. Maria refletiu por um momento. Parte dela queria evitar aquela situação, enterrar a humilhação sofrida e seguir adiante. Outra parte, porém, ansiava pela chance de mostrar seu valor, não apenas para Gustavo, mas para si mesma. Estarei lá, disse finalmente, mas não quero constrangimentos desnecessários. Isso é negócio, não acerto de contas. Roberto assentiu, respeitando sua posição. Quando saiu do prédio naquele fim de tarde, Maria olhou novamente para a cidade. Os mesmos prédios, as mesmas ruas, o mesmo céu de São Paulo. Mas ela estava diferente. Algo havia mudado fundamentalmente em como via o mundo e seu lugar nele. Pegou o celular e ligou para Joana. Filha, deu tudo certo, disse mal contendo a emoção. A partir de segunda, sou oficialmente diretora de uma empresa. Do outro lado da linha, ouviu os gritos de alegria da filha, logo seguidos pelas vozes empolgadas de Pedro e Bia. Precisamos comemorar, mãe, exclamou Joana. Maria sorriu, olhando para o cartão de acesso corporativo em suas mãos, com seu nome impresso. Sim, vamos comemorar. Mas antes, preciso de sua ajuda para escolher roupas novas. Tenho uma reunião importante na próxima semana e quero estar impecável. A vida havia mudado completamente em apenas 5 dias. E aquela transformação estava apenas começando. Segunda-feira chegou com uma mistura de antecipação e terror. Maria acordou às 4h30, 1 hora antes do habitual, embora mal tivesse dormido. Seu novo guarda-roupa, comprado em uma maratona de compras com Joana no fim de semana, estava cuidadosamente organizado. Optou por um conjunto cinza escuro com detalhes em azul marinho, cores que transmitiam seriedade sem parecer intimidadoras,
segundo a pesquisa que fizera online sobre como se vestir para o primeiro dia como executiva. Joana a ajudou com a maquiagem, algo com que Maria tinha pouca familiaridade. Simples, elegante, profissional, eram os adjetivos que se repetia mentalmente enquanto se olhava no espelho. "Você está linda, mãe", disse Joana, os olhos brilhando de orgulho. "Parece uma executiva de filme." Maria sorriu nervosa. "Não sei se estou pronta para isso." Pedro entrou no quarto, já vestido para a escola, carregando algo nas mãos. "Fizemos isso para você", disse o adolescente, estendendo uma pequena caixa. Dentro havia um porta-retratos artesanal, com uma foto recente dos 3 filhos. No verso, uma mensagem escrita com a letra caprichada de Bia: "Para a melhor mãe e executiva do mundo. Te amamos." As lágrimas vieram instantaneamente. Maria abraçou os filhos, sentindo o peso e a beleza daquele momento. "Vou levar isso para meu escritório", prometeu. "Será a primeira coisa que colocarei na minha mesa." O trajeto até a Faria Lima nunca pareceu tão longo. No metrô lotado, Maria observava as pessoas ao seu redor. Executivos com suas pastas, estudantes universitários, trabalhadores de todos os tipos. Antes, sentia-se invisível entre eles. Hoje, vestida como uma executiva, notou os olhares diferentes que recebia. Chegou ao prédio às 7h45, 15 minutos antes do horário combinado com Carlos. O segurança a cumprimentou formalmente após verificar seu crachá. No elevador, sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Roberto. "Confie em si mesma hoje. Você já conquistou o direito de estar aqui." Carlos a esperava na recepção do 18º andar, pontual e formal em seu terno impecável. "Bom dia, Maria", cumprimentou com um aperto de mão firme. "Pronta para começar?" A manhã transcorreu em um turbilhão de informações. Carlos a guiou por sistemas, processos, apresentou a equipe inicial de suporte que trabalharia com ela, uma assistente executiva, um analista financeiro e um gerente de RH dedicado à nova divisão. "Contratamos talentos que conhecem o setor", explicou Carlos. "Pessoas que podem ajudar a implementar sua visão, mas que já entendem como funciona uma operação corporativa." Maria observou os 3 profissionais escolhidos. Eram jovens, ambiciosos e claramente curiosos sobre sua nova chefe. Sentiu o peso da responsabilidade, não apenas por si mesma, mas por aquelas pessoas que agora dependiam de suas decisões. Renata, sua assistente executiva, uma mulher negra de cerca de 30 anos com postura confiante, foi a primeira a se aproximar após a reunião inicial. "Será um prazer trabalhar com a senhora", disse formalmente. "Carlos me explicou o conceito da nova divisão e estou muito animada com o potencial." Maria sorriu, detectando uma aliada potencial. "Por favor, me chame de Maria, e estou contando com sua orientação nos primeiros dias. Sou nova neste ambiente corporativo." Algo no olhar de Renata mudou. Uma mistura de surpresa e respeito pela humildade demonstrada. "Pode contar comigo", respondeu com um pequeno sorriso. "Inclusive para ajudar a traduzir o corporatês quando necessário." A tarde foi dedicada a mergulhar nos detalhes operacionais. Maria surpreendeu Carlos com seu conhecimento técnico sobre processos de limpeza, manutenção e gestão predial. Quando discutiram protocolos de qualidade, foi ela quem apontou falhas nos modelos propostos pela consultoria contratada. "Isso não funcionará na prática", explicou, indicando um fluxograma complexo. "A equipe de limpeza não pode ser responsável por verificar manutenção elétrica. São funções completamente diferentes, com riscos distintos." Carlos anotou suas observações, claramente impressionado com o conhecimento prático que ela demonstrava. Às 18h30, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Maria ainda estava debruçada sobre planilhas e documentos. O cansaço físico era imenso, mas a mente continuava alerta, absorvendo cada nova informação, fazendo conexões, planejando os próximos passos. Uma batida na porta interrompeu sua concentração. Era Ana Luísa Torres. "Ainda aqui?", perguntou a diretora jurídica, entrando sem esperar convite. "Primeiro dia e já fazendo hora extra?" Maria sorriu, recostando-se na cadeira. "Tenho muito a aprender em pouco tempo." Ana Luísa observou os documentos espalhados pela mesa.
Carlos me disse que você fez várias sugestões pertinentes nos modelos operacionais, comentou sentando-se sem cerimônia. Ele ficou impressionado. Apenas apontei o que conheço na prática, respondeu Maria, modesta. Ana Luísa a estudou por um momento, como se avaliando algo. Roberto comentou como nos conhecemos? Perguntou subitamente. Maria sentiu-se tensa. Não, ele não mencionou. Crescemos no mesmo bairro em Ribeirão Preto, explicou Ana Luísa. Minha mãe era empregada doméstica, como você. Trabalhava na casa ao lado da família dele. A revelação pegou. Maria completamente de surpresa. Eu não fazia ideia, admitiu. Poucas pessoas sabem, continuou Ana Luísa. Fiz questão de enterrar essa parte da minha história por muito tempo. Achava que precisava esconder minhas origens para ser respeitada neste ambiente. Maria observou melhor a mulher à sua frente. Impecavelmente vestida, com uma postura que exalava confiança e poder. E agora? Perguntou Maria. Agora percebo que foi um erro, respondeu Ana Luísa com um suspiro. Negar quem somos só dá poder aos outros para usarem isso contra nós. Ficaram em silêncio por alguns instantes, um entendimento mútuo fluindo entre elas. Por que está me contando isso? Perguntou finalmente Maria. Porque você fez o que eu nunca tive coragem de fazer, respondeu Ana Luísa. Entrou naquele sala de reunião como você mesma, sem fingir ser outra pessoa. E conquistou o respeito deles mesmo assim. Ana Luísa levantou-se, ajustando o blazer. Alguns vão torcer contra você, Maria. Outros vão tentar te colocar em seu devido lugar. É assim que funciona este mundo. E você? Perguntou Maria. De que lado está? Ana Luísa sorriu, pela primeira vez de forma genuína. Do lado de quem tem a coragem que eu demorei anos para encontrar. Caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Se precisar de uma aliada, sabe onde me encontrar. Quando ficou sozinha, Maria olhou para a foto dos filhos, agora orgulhosamente exposta em sua mesa. Primeiro dia, primeira aliada inesperada, primeiras pequenas vitórias. E em uma semana, enfrentaria Gustavo Almeida na reunião do banco. A jornada estava apenas começando. Os dias que antecederam a reunião com o Banco Meridian passaram como um furacão. Maria mergulhou no trabalho com uma determinação que surpreendeu até Roberto. Chegava antes de todos e saía depois da maioria, absorvendo informações, estudando o mercado, conhecendo cada aspecto do negócio que estava prestes a liderar. Na quinta-feira à noite, Carlos bateu em sua porta. Já passava das 20 AIs e os escritórios estavam praticamente vazios. Ainda aqui? Perguntou ele, recostando-se no batente. Maria levantou os olhos de um relatório financeiro complexo que estava analisando. Preciso entender completamente estes números antes da reunião de segunda, explicou esfregando os olhos cansados. Carlos entrou sentando-se à sua frente. Sabe, quando Roberto anunciou que queria você como diretora da nova divisão, achei que era loucura, admitiu sem rodeios. Ou pior, algum tipo de projeto social pessoal dele. Maria sustentou seu olhar, sem demonstrar surpresa ou ofensa. E agora? Perguntou simplesmente. Agora estou impressionado, respondeu Carlos, sincero. Você absorve informações com uma velocidade assustadora e faz perguntas que muitos executivos com MBA não saberiam formular. Ele fez uma pausa, observando as anotações meticulosas que Maria havia feito no relatório. Mas também estou preocupado, continuou. Você está se cobrando demais. Ninguém espera que domine tudo em uma semana. Maria fechou a pasta que estava analisando, subitamente consciente do cansaço acumulado. Todos estão esperando que eu fale, Carlos, respondeu com franqueza. Talvez não você ou Roberto, não mais, mas os outros diretores, os funcionários que me olham de lado nos corredores, os clientes que vão se perguntar quem é essa mulher sem pedigree. Todos estão apenas esperando o momento em que vou tropeçar. Carlos não negou. Ambos sabiam que era verdade. E essa reunião no Meridian, continuou Maria, não é apenas sobre financiamento. É sobre legitimidade. Preciso provar que pertenço a este mundo. É sobre Gustavo Almeida também, acrescentou Carlos, surpreendendo-a. Roberto me contou o que aconteceu. Maria sentiu o rosto queimar. A ideia de que outros conheciam sua humilhação a incomodava profundamente. Ele não deveria ter compartilhado isso, disse, tensa. Concordo, respondeu Carlos. Mas estou feliz que tenha feito.
porque agora entendo melhor o que está em jogo. Para você. Levantou-se pegando o casaco que havia deixado na cadeira. Vamos, chega de trabalho por hoje. Você precisa descansar. Maria hesitou, olhando para a pilha de documentos ainda não revisados. Tenho tanto a preparar ainda, e terá tempo para isso. Mas não esta noite, insistiu Carlos. Vou te dar uma carona até sua casa. O trajeto no confortável Mercedes de Carlos foi silencioso inicialmente. São Paulo à noite desfilava pela janela, uma cidade que nunca dormia, sempre em movimento, sempre transformando-se. Por que você está me ajudando? Perguntou Maria subitamente. É apenas por lealdade a Roberto? Carlos manteve os olhos na estrada. No começo, talvez, admitiu. Roberto é meu amigo há 20 anos, desde a faculdade. Confio no julgamento dele. Fez uma pausa, contemplativo. Mas agora estou te ajudando porque acredito no seu potencial. E porque hesitou, como se escolhendo as palavras. Porque talvez seja a hora desta empresa, este mundo, mudar um pouco. Quando chegaram ao modesto prédio onde Maria morava, Carlos pareceu surpreso com o entorno simples, tão distante da realidade das coberturas e condomínios de luxo onde a maioria dos executivos da Silva vivia. Obrigada pela carona, disse Maria, pegando sua pasta. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou Carlos antes que ela saísse. Maria assentiu, curiosa. Por que continua morando aqui? Com o salário que está recebendo agora, poderia se mudar para algo mais próximo do trabalho. A pergunta não era ofensiva, apenas genuinamente curiosa. Primeiro porque ainda estou em período probatório, respondeu Maria com um pequeno sorriso. Não seria prudente assumir novos compromissos financeiros agora. Carlos concordou, reconhecendo a sabedoria prática. E segundo, porque meus filhos têm amigos aqui, sua escola é aqui, nossa comunidade está aqui, continuou ela. Algumas coisas são mais valiosas que conveniência ou status. Quando Maria entrou no apartamento, encontrou seus 3 filhos acordados, esperando-a na pequena sala. A mesa estava posta para o jantar, algo que não acontecia há dias devido aos seus novos horários. Fizemos jantar para você, mãe, anunciou Bia, orgulhosa. Na verdade, a Joana fez, corrigiu Pedro. Nós apenas ajudamos a não incendiar a cozinha. Maria sentiu a emoção apertar sua garganta. Por mais que estivesse realizando um sonho profissional, a distância dos filhos durante esta semana havia sido dolorosa. Vocês são incríveis, disse, abraçando os 3. Durante o jantar simples, mas preparado com carinho, Maria contou sobre seu trabalho, sobre os desafios e pequenas vitórias da semana. Percebeu como falava diferente agora, mais confiante, usando termos técnicos que aprendera recentemente, gesticulando como os executivos que observava nas reuniões. Na segunda temos a reunião mais importante até agora, explicou, servindo-se de uma segunda porção da macarronada de Joana. Com o banco que vai financiar a expansão da divisão. Você vai arrasar, mãe, disse Pedro com a convicção absoluta que só adolescentes conseguem ter. E aquele cara idiota do restaurante vai estar lá? Perguntou Joana, que conhecia a história completa. Maria assentiu, sentindo um nó no estômago ao pensar no encontro. O que vai dizer para ele? Perguntou Bia, os olhos arregalados com a emoção do drama adulto. Maria pensou por um momento. O que diria a Gustavo Almeida? Como reagiria ao ver novamente o homem que a humilhara tão cruelmente? Nada além do necessário, respondeu finalmente. Não vou rebaixar-me ao nível dele, nem deixar que aquela noite defina quem sou agora. Joana sorriu, orgulhosa da mãe. Mas, continuou Maria com um pequeno sorriso, vou usar meu terno mais caro e meu batom mais vermelho. No domingo à noite, enquanto preparava suas roupas para o dia seguinte, Maria recebeu uma mensagem de Roberto. Pronta para amanhã. Olhou para o terninho azul royal que havia escolhido. Elegante, poderoso, impossível de ignorar. Ao lado, a pasta de couro legítimo que Joana insistira que ela comprasse, e dentro dela, o envelope com R$ 210, as mesmas notas amassadas que levara ao restaurante naquela noite. Pronta, respondeu simplesmente. O saguão do Banco Meridian era uma impressionante catedral corporativa. Mármore italiano no piso, madeira nobre nos painéis, obras de arte contemporânea estrategicamente posicionadas.
tudo projetado para transmitir poder e exclusividade. Maria chegou acompanhada de Roberto e Carlos, cada passo ecoando no piso polido, cada batida de seu coração amplificada pela tensão do momento iminente. Lembre-se, disse Roberto discretamente enquanto aguardavam. Você não é mais a pessoa daquela noite. Hoje você é a diretora da Silva Serviços, parceira de negócios executiva. Maria assentiu, agradecida pelo lembrete. Vestida em seu terno azul royal impecável, cabelo cuidadosamente arrumado, maquiagem sutil mas perfeita, ela parecia pertencer àquele mundo. Pelo menos, externamente. Senhor Silva, que prazer recebê-lo novamente, disse uma recepcionista elegante aproximando-se. Senhor Almeida os aguarda na sala de reuniões principal. O trajeto até o 15º andar pareceu interminável. No elevador panorâmico, Maria observou a cidade diminuir sob seus pés. Uma metáfora para a distância que havia percorrido em apenas 2 semanas. De empregada doméstica a executiva, participando de uma negociação multimilionária. As portas da sala de reuniões se abriram, e lá estava ele. Gustavo Almeida, 38 anos, tinha a confiança inabalável de quem nunca precisou questionar seu lugar no mundo. Terno sob medida, relógio suíço no pulso, sorriso praticado que não alcançava os olhos. Estava conversando animadamente com 2 assistentes quando os visitantes entraram. Roberto, Carlos, que bom vê-los! Exclamou levantando-se para cumprimentá-los com apertos de mão entusiasmados. Então, seus olhos pousaram em Maria e algo mudou em seu semblante. Uma breve hesitação, um lampejo de reconhecimento rapidamente mascarado, um engolir em seco quase imperceptível. E esta é... começou ele, a voz ligeiramente menos confiante. Maria Oliveira, interrompeu Roberto, nossa nova diretora operacional e sócia da divisão de serviços. Gustavo estendeu a mão automaticamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela, como se tentasse confirmar se era realmente a mesma mulher do restaurante. Prazer em conhecê-la, Sr. Almeida, disse Maria, segurando sua mão com firmeza, olhos fixos nos dele. Ouvi muito sobre você e o Meridian. O aperto de mão durou apenas um instante, mas comunicou tudo. Gustavo sabia que ela sabia, e agora percebia que Roberto e Carlos também sabiam. Por favor, sentem-se, disse ele, recuperando a compostura profissional. Vamos discutir esta interessante nova divisão da Silva. A reunião começou formalmente, com Carlos apresentando as projeções financeiras. Maria observava Gustavo, notando como ele evitava seu olhar, focando-se exclusivamente em Roberto, e Carlos como se ela não estivesse presente. Como podem ver, continuava Carlos, o retorno sobre investimento é bastante atraente, com um break-even estimado em 14 meses. Interessante, comentou Gustavo, folheando o material. Mas confesso que tenho algumas dúvidas sobre a viabilidade operacional. O setor de serviços é bem diferente da construção civil. Por isso temos a Maria, respondeu Roberto. Ela traz expertise específica neste setor. Gustavo não teve escolha senão olhar para ela, forçando um sorriso profissional. E qual seria sua experiência prévia, Sra. Oliveira? Perguntou, um tom quase imperceptível de desafio em sua voz. Era o momento. Maria sentiu todos os olhares sobre si, respirou fundo e assumiu o controle da conversa. Tenho 15 anos de experiência prática no setor, Sr. Almeida, respondeu com voz firme. Comecei como diarista, evoluí para a gestão de equipes pequenas, depois médias, até chegar à coordenação de serviços para condomínios de alto padrão. Fez uma pausa, observando a reação dele. Nos últimos anos, enquanto estudava contabilidade e gestão no período noturno, desenvolvi um sistema proprietário de gestão de qualidade que será o diferencial da Silva Serviços no mercado. Abriu sua pasta, retirando um dossiê detalhado que havia preparado durante o fim de semana. Este é o plano operacional completo, incluindo protocolos de qualidade, modelos de recrutamento, treinamento e retenção de talentos e estratégias de escala para os próximos 24 meses. O silêncio na sala era palpável. Carlos olhou para Maria com admiração. Aquele documento não estava no plano original da apresentação. Impressionante, murmurou um dos assistentes de Gustavo, folheando o material. Gustavo pegou o dossiê, desconforto visível em sua expressão. Estava sendo ofuscado em sua própria sala de reuniões
pela mesma mulher que o humilhara semanas antes. Muito detalhado, comentou, tentando manter a compostura. Mas o Meridian se preocupa principalmente com os números. Deixamos a parte operacional para vocês. Os números são consequência da operação, Sr. Almeida, respondeu Maria calmamente. E a solidez operacional é o que garantirá o retorno que o banco espera. Roberto e Carlos trocaram olhares discretos, claramente impressionados com a desenvoltura de Maria. A reunião continuou por mais 1 hora, com discussões técnicas sobre taxas, garantias e cronogramas de desembolso. Maria participou ativamente, demonstrando conhecimento que surpreendeu até mesmo seus colegas. Quando chegaram aos detalhes do contrato, foi ela quem apontou uma cláusula potencialmente problemática. Esta definição de metas trimestrais não reflete a sazonalidade do setor de serviços corporativos, explicou com segurança. Sugiro revisarmos para um modelo que considere as variações típicas entre primeiro e segundo semestres. Gustavo olhou para ela com uma mistura de irritação e relutante respeito. Podemos reconsiderar essa abordagem, cedeu finalmente. Quando a reunião se encaminhava para o fim, com promessas de envio de versões revisadas dos documentos, Maria fez um gesto discreto para Roberto, que assentiu quase imperceptivelmente. Sr. Almeida, disse Maria levantando-se, poderia ter uma palavra em particular antes de sairmos. A tensão foi instantânea. Gustavo olhou para Roberto como se buscasse uma saída, mas o empresário apenas sorriu educadamente. Claro, respondeu Gustavo, visivelmente desconfortável. Podemos usar a sala ao lado. Quando ficaram sozinhos na pequena sala de reuniões adjacente, o silêncio pesou entre eles. Maria observou o homem à sua frente, agora menos imponente, claramente ansioso sobre o que ela diria. Sr. Oliveira, se isso é sobre aquela noite no restaurante, começou ele defensivo. É sobre negócios, Sr. Almeida, interrompeu Maria, abrindo sua pasta. Apenas negócios. Retirou um envelope simples e o colocou sobre a mesa entre eles. O que é isso? Perguntou ele confuso. R$210, respondeu Maria calmamente. Exatamente a quantia que você ridicularizou naquela noite. Gustavo empalideceu, olhando nervosamente para a porta fechada. Olha, sobre aquela noite, eu estava tendo um dia difícil e... Maria levantou a mão, interrompendo-o novamente. Não estou interessada em desculpas, Sr. Almeida. Estou aqui para fazer negócios. E quero que entenda algo fundamental sobre a Silva Serviços. Aproximou-se ligeiramente, sua voz firme mas controlada. Nossa empresa será construída sobre valores de dignidade e respeito. Cada funcionário, do mais graduado ao mais simples, será tratado com a mesma consideração. E esperamos o mesmo tratamento de nossos parceiros de negócio. Apontou para o envelope. Estes R$210 que você desprezou representam o esforço honesto de pessoas trabalhadoras, o tipo de pessoas que formarão o coração da nossa operação, e o tipo de valor que, multiplicado pela dedicação e excelência, resultará em milhões em faturamento. Gustavo estava, em silêncio, a arrogância completamente dissipada de sua postura. Não estou aqui para envergonhá-lo ou ameaçá-lo, continuou Maria. Estou aqui para estabelecer que nossa relação comercial, se for adiante, será baseada em respeito mútuo. Empurrou o envelope em sua direção. Considere isso uma primeira parcela simbólica do retorno que o Meridian terá ao investir na Silva Serviços. Virou-se para sair, mas parou na porta, olhando-o uma última vez. E, Sr. Almeida, da próxima vez que for a um encontro às cegas, lembre-se que o caráter de uma pessoa não se mede pelo conteúdo de sua carteira. Quando Maria retornou à sala principal, Roberto e Carlos a aguardavam, curiosos. Tudo bem? Perguntou Roberto discretamente. Maria sorriu, uma confiança tranquila em seu semblante. Perfeitamente bem. Acredito que teremos uma parceria produtiva com o Meridian. Minutos depois, um Gustavo visivelmente transformado retornou à sala. O envelope não estava mais em suas mãos, e havia uma sobriedade em seu comportamento que não existia antes. Senhores, senhora, disse ele, incluindo Maria deliberadamente em seu olhar. Vou recomendar a aprovação integral da linha de crédito solicitada. Acredito que a Silva Serviços
Tem tudo para ser um grande sucesso. Enquanto deixavam o imponente prédio do banco, Carlos não conseguiu conter sua curiosidade. O que você disse para ele lá dentro? Perguntou a Maria. Ela sorriu, olhando para o horizonte de São Paulo. Apenas estabeleci os termos do nosso relacionamento futuro. O sucesso na reunião com o Banco Meridian marcou um ponto de virada. Nas semanas seguintes, Maria consolidou sua posição na empresa, superando as expectativas iniciais do conselho. A contratação da equipe operacional avançava, os primeiros contratos eram finalizados, e a Silva Serviços começava a ganhar forma não apenas no papel, mas na realidade. Em uma quarta-feira chuvosa, Maria estava concentrada em seu escritório quando Ana Luísa entrou sem bater, o semblante preocupado. Precisamos conversar, disse a diretora jurídica, fechando a porta atrás de si. Surgiu um problema. Maria franziu o senho, colocando de lado os documentos que analisava. O que houve? Ana Luísa colocou um tablet sobre a mesa, mostrando um vídeo no YouTube. Maria reconheceu imediatamente. Era ela no restaurante, sendo humilhada por Gustavo Almeida. Seu sangue gelou. O vídeo, gravado por Roberto naquela noite, de alguma forma havia vazado para a internet. Já tinha mais de 300.000 visualizações e centenas de comentários. Como isso foi parar na rede? Perguntou a voz trêmula. Não sabemos, respondeu Ana Luísa. Roberto está furioso. Jura que não compartilhou com ninguém além de Carlos e você. Maria assistiu novamente à cena, revivendo a humilhação, mas agora multiplicada por centenas de milhares de testemunhas anônimas. Os comentários, murmurou, percorrendo rapidamente a seção abaixo do vídeo. Para sua surpresa, a maioria dos comentários expressava indignação contra Gustavo e solidariedade a ela. Hashtags como respeite trabalhadoras e honre dignidade não tem preço se espalhavam. O rosto dele está claramente visível, explicou Ana Luísa. Ele já está sendo identificado nas redes sociais. E o Meridian está em pânico com a possibilidade de associação negativa. Maria sentiu o estômago afundar. Justo agora que as coisas estavam se encaminhando, este escândalo poderia comprometer tudo. Gustavo já ligou para Roberto 3 vezes esta manhã, continuou Ana Luísa. Está convencido de que foi uma armação nossa, para pressioná-lo a aprovar o financiamento. Isso é absurdo, exclamou Maria. Eu jamais usaria algo assim como ferramenta de chantagem. O telefone em sua mesa tocou. Era Renata, sua assistente. Maria, Roberto está pedindo uma reunião urgente na sala dele. Carlos e o pessoal de comunicação já estão lá. 15 minutos depois, Maria entrava na ampla sala de Roberto no último andar. O ambiente era tenso. Carlos andava de um lado para outro, enquanto Patrícia Monteiro, diretora de comunicação, falava rapidamente ao telefone. Maria, disse Roberto, levantando-se para recebê-la. Isso é um pesadelo. Eu sei, respondeu ela, sentando-se. Mas precisamos entender como esse vídeo vazou antes de decidirmos o que fazer. Patrícia desligou o telefone, juntando-se à conversa. A imprensa já está ligando. O portal UOL quer uma declaração. E o LinkedIn está bombando com comentários sobre o vídeo. O Meridian emitiu um comunicado se distanciando da conduta do funcionário, acrescentou Carlos. Estão insinuando que vão investigar internamente o comportamento dele. Roberto parecia genuinamente perturbado. Maria, juro que não compartilhei esse vídeo. Só mostrei para você e mencionei para Carlos. Eu acredito em você, respondeu ela. Mas isso não explica como foi parar na internet. Foi quando uma ideia súbita a atingiu. Pegou o celular e ligou para Joana. Filha, preciso te perguntar algo importante, disse assim que a jovem atendeu. Você mexeu no meu computador recentemente? Houve um silêncio revelador do outro lado da linha. Joana? Insistiu Maria. Mãe, A voz da adolescente tremeu. Eu só queria que todos vissem como aquele homem foi cruel com você. Como ele te tratou só porque você era empregada doméstica. Maria fechou os olhos, sentindo uma mistura de desespero e compreensão. Como você encontrou o vídeo? Perguntou, consciente dos olhares atentos na sala. Estava no seu e-mail, admitiu Joana. Roberto te enviou há algumas semanas. Eu só queria fazer justiça, mãe. Maria desligou após algumas palavras tranquilizadoras para a filha.
Olhou para Roberto e os outros, explicando brevemente a situação. Minha filha de 17 anos postou o vídeo, concluiu, sentindo o peso da responsabilidade. Foi uma atitude impulsiva de uma adolescente, querendo defender a mãe. Um silêncio pesado pairou na sala. Maria esperava ver raiva, decepção, talvez até a sugestão de que se afastasse do projeto, devido ao escândalo. Em vez disso, Patrícia foi a primeira a falar. Isso, na verdade, pode ser uma oportunidade. Todos olharam para ela surpresos. Pensem bem, continuou a diretora de comunicação. Este vídeo está gerando uma onda de solidariedade. As pessoas estão se identificando com Maria, com sua luta, com a humilhação que tantos trabalhadores enfrentam diariamente. Pegou seu tablet, mostrando os trending topics no Twitter. Dignidade no trabalho está entre os assuntos mais comentados. E vejam isso, já existem matérias sendo preparadas sobre a empregada doméstica que virou executiva. Carlos assentiu lentamente. A história de Maria já era inspiradora por si só. Este vídeo apenas tornou tudo mais real. Mas e o Meridian? Perguntou Roberto preocupado. Gustavo está ameaçando cancelar o financiamento. Ele não pode, interveio Ana Luísa, que acabara de entrar na sala. Acabo de verificar. O contrato já foi assinado e seria um pesadelo jurídico para eles tentar recuar. Agora, além disso, a reação pública seria devastadora. Pareceria retaliação contra uma mulher que já foi publicamente humilhada. Maria observava a conversa, atônita. O que começara como um desastre estava sendo transformado em uma narrativa de superação e triunfo. Sugiro que aproveitemos o momento, continuou Patrícia. Maria, você toparia dar algumas entrevistas selecionadas, contar sua história, de empregada doméstica a diretora executiva? Seria uma plataforma poderosa para lançar a Silva serviços como uma empresa com valores humanos diferenciais. Maria hesitou. A exposição pública sempre fora algo que evitava. Sua vida privada, suas lutas, seus sonhos. Tudo isso pertencia apenas a ela e sua família. Não sei se quero me tornar um símbolo ou usar minha história pessoal como ferramenta de marketing, respondeu honestamente. Roberto colocou a mão em seu ombro. Entendo sua hesitação, Maria, mas pense no impacto que sua história pode ter. Quantas mulheres na mesma situação poderiam se inspirar? Quantas empresas poderiam repensar como tratam seus funcionários de base? Maria olhou para cada rosto na sala. Em poucas semanas, havia passado de completa invisibilidade para o centro das atenções. Era assustador e, ao mesmo tempo, carregava um senso de responsabilidade. Preciso conversar com meus filhos primeiro, decidiu finalmente. Especialmente com Joana. Ela precisa entender as consequências de suas ações, mas também quero que participe desta decisão. Nossa vida familiar vai mudar completamente com essa exposição. Roberto assentiu, respeitando sua posição. Enquanto isso, continuou Maria, voltando-se para Patrícia, prepare um comunicado oficial, algo simples, confirmando que o vídeo é autêntico, que a mulher sou eu, agora diretora da Silva Serviços, e que usaremos este episódio infeliz como plataforma para discutir respeito e dignidade no ambiente de trabalho. A diretora de comunicação sorriu, impressionada com a clareza e assertividade de Maria. Perfeito. Vou preparar isso imediatamente. Quando a reunião terminou, Maria permaneceu sentada, absorvendo tudo o que havia acontecido. Roberto ficou para trás, visivelmente preocupado. Sinto muito por tudo isso, Maria. Nunca deveria ter gravado aquele vídeo. Ela o olhou longamente. Por que gravou, Roberto? Nunca perguntei isso diretamente. Roberto desviou o olhar, refletindo. No momento foi indignação, admitiu. Mas depois, acho que queria ter uma prova. Não apenas do comportamento dele, mas do seu, da sua dignidade diante da humilhação. Foi naquele momento que percebi que você tinha algo especial. Maria assentiu pensativa. Bem, agora o mundo inteiro também viu. Levantou-se, ajustando o blazer. Vou para casa conversar com meus filhos. Amanhã decidiremos os próximos passos. Ao sair do imponente edifício, Maria notou olhares diferentes dos funcionários no saguão. Alguns a reconheciam do vídeo, outros sussurravam entre si. A fase da invisibilidade havia definitivamente terminado. A conversa com Joana foi dolorosa, mas necessária.
A adolescente oscilava entre arrependimento profundo e defesa apaixonada de suas ações. Eu só queria que as pessoas vissem o que você passou, mãe, explicou entre lágrimas. Como te trataram injustamente só por ser quem você é. Maria abraçou a filha, entendendo o impulso protetor que a motivara. Suas intenções eram boas, filha, mas não podemos controlar as consequências de nossas ações. Agora nossa vida vai mudar de maneiras que nem imaginamos. Naquela noite, reunidos na pequena sala do apartamento, Maria discutiu com os 3 filhos sobre os próximos passos. Explicou as opções que tinha: dar entrevistas, tornar-se um rosto público, usar sua história para inspirar mudanças. Vocês também serão afetados, explicou. Na escola, com os amigos, nas redes sociais. Precisamos decidir isso juntos. Pedro, sempre o mais pragmático dos 3, foi direto. Você trabalhou duro demais para chegar onde está, mãe. Se sua história pode ajudar outras pessoas como você, acho que vale a pena. Bia, com a sabedoria surpreendente de seus 10 anos, acrescentou: aquele homem mal te tratou assim porque achava que ninguém importante ia ver. Agora todo mundo viu. Joana, ainda abatida pelo peso de sua decisão impulsiva, finalmente falou: vou apoiar o que você decidir, mãe, e aceito as consequências do que fiz. Na manhã seguinte, Maria chegou ao escritório determinada. Reuniu-se com Patrícia, diretora de comunicação, e estabeleceu seus termos. Farei um número limitado de entrevistas, decidiu, mas quero focar na proposta da Silva Serviços, não apenas em minha história pessoal, e exijo que meus filhos fiquem completamente fora disso. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão. O vídeo ultrapassara a marca de 2 milhões de visualizações. O perfil de Maria no LinkedIn explodiu, passando de algumas dezenas para mais de 50 mil seguidores em questão de dias. Propostas de entrevistas chegavam de todos os veículos importantes. Revista Exame Valor Econômico, até o Fantástico quer te entrevistar, informava Renata, atualizando constantemente a lista. Maria selecionou cuidadosamente onde apareceria. Optou por um podcast focado em empreendedorismo feminino, uma entrevista extensa para o Valor Econômico, e aceitou participar de um painel sobre diversidade e inclusão no mercado corporativo. Em cada aparição, surpreendia pela eloquência e objetividade. Falava de sua trajetória sem vitimismo, destacava a importância do trabalho digno e apresentava a visão da Silva Serviços como uma empresa que valorizava cada funcionário independentemente de sua função. Nossa proposta não é revolucionária, explicou durante o podcast. É simplesmente humana. Acreditamos que pessoas valorizadas e respeitadas trabalham melhor, entregam mais qualidade, permanecem mais tempo na empresa. Isso não é caridade, é estratégia de negócio inteligente. A repercussão foi imediata. Empresas começaram a procurar a Silva Serviços não apenas pelos serviços oferecidos, mas atraídas pela filosofia e valores que Maria representava. Em meio a toda essa exposição, um e-mail inesperado chegou. Era de Gustavo Almeida. Maria, não espero seu perdão, nem mereço. Meu comportamento naquela noite foi imperdoável, fruto de preconceitos que nem eu sabia que carregava tão fortemente. Fui afastado do Banco Meridian, decisão que compreendo e aceito. Estou usando este tempo para refletir sobre meus valores e atitudes. Assisti suas entrevistas recentes. A dignidade e inteligência com que você se porta são inspiradoras. Você transforma a humilhação em propósito, vergonha em oportunidade de crescimento. Espero que a Silva Serviços prospere sob sua liderança. Respeitosamente, Gustavo Almeida. Maria leu o e-mail várias vezes, sentimentos contraditórios se misturando. Não havia satisfação na queda de Gustavo, apenas uma constatação de que ações têm consequências. Mostrou o e-mail para Roberto durante um de seus encontros diários. O que acha que devo responder? Perguntou. Roberto refletiu por um momento. Não acho que deva responder necessariamente, mas se decidir fazer isso, lembre-se, sua resposta dirá mais sobre você do que sobre ele. Maria assentiu, compreendendo a profundidade daquele conselho. Na privacidade de seu escritório, começou a digitar. Gustavo, obrigada por seu e-mail. Não guardo rancor pelo ocorrido.
Aquela noite dolorosa se transformou em uma oportunidade que mudou minha vida. Lamento as consequências profissionais que você enfrentou. Acredito que todos merecemos a chance de aprender e evoluir a partir de nossos erros. Se um dia nossos caminhos se cruzarem novamente, espero que seja em circunstâncias onde possamos nos ver como realmente somos, seres humanos complexos, falíveis, mas capazes de crescimento. Desejo-lhe o melhor em sua jornada de reflexão. Maria Oliveira, diretora operacional, Silva Serviços. Releu a mensagem várias vezes antes de enviá-la. Não era sobre perdão ou reconciliação. Era sobre encerrar um ciclo e seguir adiante. Em casa, naquela noite, encontrou um pequeno pacote na porta do apartamento. Dentro, havia um porta-retratos de prata com uma foto emoldurada. As notas de R$ 210 que ela havia guardado como símbolo daquela noite no restaurante. Um cartão acompanhava o presente, para sua mesa na diretoria, para nunca esquecermos de onde viemos e como chegamos até aqui. Roberto. Maria sorriu, tocada pelo gesto. Aquelas notas amassadas, antes símbolo de humilhação, agora representavam sua jornada extraordinária. Uma lembrança tangível de que dignidade, de fato, não tinha preço. 6 meses se passaram desde o incidente do vídeo. A Silva Serviços já não era apenas uma ideia promissora, havia se tornado uma realidade consolidada no mercado, com mais de 350 funcionários e contratos com algumas das maiores empresas do país. Maria olhava pela janela de seu novo escritório, agora maior e localizado em um andar mais alto do mesmo prédio. Na mesa, o porta-retratos com as notas de R$ 210 ocupava lugar de destaque, ao lado da foto de seus filhos e de uma placa recém-recebida. Executiva Revelação do Ano, pelo Prêmio Mulheres Líderes. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Carlos carregando uma pasta de documentos. Pronta para a reunião do conselho? Perguntou ele, sorrindo. Hoje é o grande dia. Maria assentiu, pegando sua pasta. O período probatório de 6 meses havia terminado, e hoje o conselho votaria sua permanência definitiva como diretora e sócia da empresa. Nervosa? Perguntou Carlos enquanto caminhavam pelo corredor. Um pouco, admitiu Maria. Mesmo com todos os resultados positivos, sei que alguns membros do conselho ainda têm resistência à minha presença. Carlos riu suavemente. Eles terão que engolir essa resistência junto com os números que você apresentará hoje. A sala de reuniões estava completa quando entraram. Roberto presidia a cabeceira da mesa, ladeado pelos demais diretores. Ana Luísa acenou discretamente para Maria. Nos últimos meses haviam desenvolvido uma amizade genuína, unidas por suas origens similares e desafios compartilhados. Bem-vindos à reunião trimestral do Conselho, começou Roberto. Hoje, além da avaliação de resultados, temos um tema especial na pauta: a confirmação da Maria Oliveira como diretora permanente e sócia minoritária da Silva Serviços. Olhares se cruzaram pela mesa. Maria manteve-se serena, consciente de que seu trabalho falaria por si. Antes de deliberarmos, Maria apresentará os resultados do trimestre, continuou Roberto, passando-lhe a palavra. Durante a próxima hora, Maria conduziu uma apresentação impecável. Mostrou como a divisão havia superado todas as metas estabelecidas, conquistando 27% mais clientes que o projetado e atingindo uma margem de lucro 15% superior às estimativas iniciais. O diferencial competitivo da Silva Serviços está se provando exatamente o que propusemos inicialmente, explicou, mostrando um gráfico de satisfação de clientes. Nossa taxa de retenção de contratos é de 98%, muito acima da média do setor, que gira em torno de 65%. Passou então para um slide que mostrava o índice de rotatividade de funcionários. E aqui está o resultado mais significativo. Enquanto o mercado de serviços opera com rotatividade média de 63% ao ano, nossa taxa está em apenas 12%. Isso significa menos custos de recrutamento e treinamento, mais qualidade na prestação de serviços e maior satisfação do cliente. José Almeida, um dos conselheiros mais conservadores e inicialmente céticos quanto à nomeação de Maria, inclinou-se para a frente.
Impressionante, admitiu. A que você atribui esse resultado específico? Maria sorriu, satisfeita com a pergunta. 3 fatores principais. Salários 18% acima da média do mercado, plano de carreira claro para todos os níveis e nosso programa de participação nos lucros para absolutamente todos os funcionários, do auxiliar de limpeza ao gerente. Mostrou o slide seguinte com depoimentos de funcionários. Nosso pessoal sente que faz parte de algo maior, que tem dignidade e perspectiva de crescimento. A história da fundação da divisão, minha própria trajetória de empregada doméstica a diretora, cria uma cultura de possibilidades que motiva cada colaborador. Quando terminou a apresentação, o silêncio na sala era eloquente. Os números falavam por si, superando qualquer resistência remanescente. Roberto retomou a palavra. Antes de votarmos a confirmação da Maria como sócia permanente, gostaria de compartilhar uma novidade. Recebemos uma proposta de expansão da Silva Serviços para outras 5 capitais até o final do próximo ano. Esta informação pegou Maria de surpresa. Não haviam discutido isso previamente. A demanda pelos nossos serviços está crescendo organicamente, continuou Roberto. Empresas com filiais em outros estados estão solicitando que expandamos nossa operação. Carlos distribuiu um documento preliminar sobre o plano de expansão. Precisaremos de uma nova rodada de investimentos, explicou, e possivelmente de uma reestruturação da liderança para dar conta do crescimento acelerado. Maria absorvia estas informações, sentindo o peso da responsabilidade. Expandir para outras cidades significaria multiplicar desafios, equipes, complexidades. A discussão prosseguiu animadamente, com diretores avaliando riscos e oportunidades. Maria participou ativamente, levantando questões práticas e propondo soluções para os desafios logísticos da expansão. Finalmente, chegou o momento da votação para sua confirmação como sócia definitiva. Roberto pediu que Maria se retirasse brevemente enquanto o conselho deliberava. No corredor, ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. 6 meses antes, jamais imaginou estar ali, à beira de se tornar oficialmente sócia de uma das maiores empresas do país. Pensou em seus filhos, em como suas vidas haviam mudado. Joana agora falava em estudar administração, inspirada pela trajetória da mãe. 15 minutos depois, Roberto apareceu na porta, seu rosto inexpressivo. Maria, o conselho chegou a uma decisão. Ela assentiu, seguindo-o de volta à sala. Os rostos ao redor da mesa eram sérios, profissionais. Por unanimidade, anunciou Roberto, finalmente permitindo-se um sorriso. O conselho aprova sua permanência como diretora operacional e sócia da Silva Serviços, com todas as responsabilidades e benefícios previstos no contrato. Original. Aplausos educados ecoaram pela sala. Ana Luísa, quebrando o protocolo, levantou-se para abraçá-la. Além disso, continuou Roberto quando o silêncio retornou, o conselho gostaria de propor uma alteração em sua posição para o plano de expansão. Maria sentiu uma pontada de apreensão. Seria uma promoção? Uma mudança lateral? Depois de tanta luta, não queria perder o controle sobre a divisão que ajudara a construir. Gostaríamos que você assumisse a presidência da Silva Serviços, completou Roberto, com autonomia para implementar o plano de expansão nacional e potencialmente internacional nos próximos anos. A sala girou ao redor de Maria. Presidência. Era mais do que jamais sonhara, mais responsabilidade do que já imaginara assumir. Eu estou honrada, conseguiu dizer, mas é um passo enorme. Carlos sorriu. Um passo à altura de quem já caminhou tanto em tão pouco tempo. A reunião continuou por mais 1 hora, discutindo detalhes da reestruturação e do plano de expansão. Quando finalmente terminou, Maria permaneceu sentada, absorvendo tudo o que havia acontecido. Roberto aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Pensativa, Maria sorriu, tentando processar. De empregada doméstica a presidente de uma empresa com planos internacionais em menos de 1 ano. Parece irreal, mas é absolutamente real, respondeu ele. E merecido. Ficaram em silêncio por um momento, a amizade entre eles tendo evoluído para algo além do profissional. Um respeito mútuo
profundo. Uma parceria baseada em valores compartilhados. Sabe o que é engraçado? Comentou Maria. Tudo começou porque você decidiu me seguir naquela sexta-feira. Uma decisão completamente impulsiva e francamente invasiva. Roberto riu, concordando. Às vezes os maiores acertos começam com pequenos erros. Maria olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo deles. Em algum lugar lá embaixo, outras Marias trabalhavam incansavelmente, sonhando com oportunidades que pareciam impossíveis. A Silva Serviços não será apenas uma empresa de sucesso, disse finalmente. Será um modelo para o mercado. Uma prova de que valorizar pessoas não é apenas correto, é lucrativo. Roberto assentiu, compartilhando sua visão. E isso, continuou Maria, é apenas o começo. Um ano depois da fundação da Silva Serviços, a empresa havia se tornado um fenômeno no mercado corporativo brasileiro. Com operações em 7 capitais, mais de 2.000 funcionários e um modelo de negócios estudado em escolas de administração, Maria Oliveira era agora um nome reconhecido no mundo empresarial. O apartamento na Zona Leste havia sido substituído por uma casa confortável em um bairro de classe média alta, não uma mansão, por escolha deliberada de Maria. Nunca quero me distanciar demais da realidade das pessoas que trabalham conosco. Explicava quando questionada sobre por que não se mudara para o Morumbi ou Alphaville, como outros executivos de seu nível. Naquela manhã ensolarada de sábado, Maria preparava o café da manhã para a família, quando a campainha tocou. Era Roberto, uma visita inesperada. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele, visivelmente tenso. Precisamos conversar sobre algo importante. Joana, agora com 18 anos e prestes a começar a faculdade de administração, serviu café para o visitante, enquanto Maria o conduzia para o escritório da casa. Aconteceu algo? Perguntou Maria, preocupada com o semblante sério do amigo e sócio. Roberto respirou fundo, colocando uma pasta sobre a mesa. Recebi uma informação imperturbadora, começou, e precisava compartilhar pessoalmente com você antes que se tornasse pública. Abriu a pasta, revelando um dossiê com dezenas de páginas. Maria reconheceu o timbre de uma agência de investigação particular. O que é isso, Roberto? Há 3 meses, quando começamos a negociar a entrada de investidores internacionais, contratei uma auditoria detalhada da empresa. Procedimento padrão para a captação de recursos deste porte. Maria assentiu. Estavam em fase final de negociação com um fundo de investimentos americano que injetaria capital para a expansão internacional da Silva Serviços. A auditoria encontrou algo inesperado, continuou Roberto, desconfortável. Algo sobre Gustavo Almeida. Maria sentiu um calafrio. O nome quase nunca era mencionado entre eles, embora o episódio do restaurante tivesse se tornado parte da mitologia fundacional da empresa. O que tem ele? Roberto deslizou um documento específico para ela. Gustavo Almeida não estava naquele restaurante por acaso. O encontro foi armado. Maria franziu o senho, confusa. Como assim, armado? Foi minha vizinha quem organizou o encontro às cegas. Sua vizinha, Dona Teresa, recebeu R$10.000 para arranjar aquele encontro específico, explicou Roberto, apontando para comprovantes bancários no documento. Ela foi contatada por um intermediário que trabalhava para mim. As palavras atingiram Maria como um golpe físico. Recostou-se na cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. Você armou aquele encontro? Sua voz era apenas um sussurro. A humilhação, o vídeo, tudo foi planejado. Roberto cobriu o rosto com as mãos, claramente angustiado. Não exatamente. Eu precisava de alguém com seu perfil e experiência para liderar a divisão de serviços. Alguém que entendesse o chão de fábrica, que tivesse vivido aquela realidade. Levantou os olhos, enfrentando o olhar chocado de Maria. Eu já havia notado seu potencial, sua inteligência, sua dedicação. Vi suas anotações de estudo. Percebi que você estava cursando contabilidade. Investigar sua vida foi o primeiro erro ético que cometi. Maria sentia o mundo girar ao seu redor. Cada revelação era como uma peça de um quebra-cabeça macabro se encaixando. Contratei um investigador para conhecer melhor seu perfil, continuou Roberto, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso.
Descobri seu grupo de diaristas, vi seu potencial como gestora, mas precisava de um catalisador, algo que justificasse uma proposta tão inusitada quanto transformar uma empregada doméstica em executiva. Maria se levantou, incapaz de permanecer sentada. A traição era profunda demais, íntima demais. Então você encontrou Gustavo, deduziu, a voz trêmula de indignação. Um homem arrogante o bastante para humilhar alguém publicamente. Roberto assentiu, os olhos fixos no chão. Meu contato no Meridian o descreveu como perfeitamente adequado para o papel. Conhecido por seu elitismo e preconceito mal disfarçado, Teresa recebeu instruções para arrumar um encontro com alguém do perfil dele. E você me seguiu naquela noite. Já sabendo o que aconteceria, completou Maria, as peças se encaixando em uma narrativa terrível. Não sabia exatamente como ele reagiria, defendeu-se Roberto fracamente. Mas sim, estava preparado para registrar o momento. Precisava de algo convincente para justificar minha súbita mudança de perspectiva sobre você. Maria andava pelo escritório, tentando processar a magnitude da manipulação. Sua vida inteira havia sido transformada por um evento que acreditava ser coincidência, mas que fora meticulosamente orquestrado. Por quê? Perguntou finalmente, encarando-o. Por que todo esse teatro elaborado? Por que não simplesmente me oferecer a oportunidade diretamente? Roberto levantou-se, enfrentando seu olhar acusatório. Porque o conselho jamais aceitaria. Porque eu mesmo não teria argumentos convincentes para justificar tal salto. Porque... Hesitou buscando palavras. Porque nossa sociedade é estruturada de forma que pessoas como você não chegam a posições como a sua, sem uma história extraordinária por trás. Então você fabricou minha história extraordinária, concluiu Maria amarga, usando minha humilhação como combustível para sua narrativa heróica de resgate social. Roberto não negou. O silêncio pesou entre eles como uma sentença. Quem mais sabe disso? There you go. Radiant's courier has been callously murdered. The enemy's bottom tower has fallen.
the fuck did he go? How did he get out so fast? As you say. Now it's like we never lost. Bad. Of course. Now it's like we never lost. Next week. Next week is my birthday, April 3rd. The enemy's top tower has fallen. Not bad. Not as bad, I mean, as your other decisions so far. As you require. Time 8 p.m. Man, stop. Yes. Now it's like we never lost. The spirit moves me. Cascade. Boom! There it goes. Bombing in. Good luck in the game. Thank you. I need it. I need all the luck I can get. Great teamwork. Efficient stance. Dominating. Double kill. Radiant's courier has been tirelessly murdered. Oh my gosh. It worked. Thank you. Of course. Hail, Calvus. The enemy's middle tower has been destroyed. As you will. What? East Coast, baby. Hopefully that Discord link still works. Let me know if it doesn't. Yes. As you require.
Oh my gosh. Oh my gosh. And it's off. Ice flows. Haunted by Dire structures have been fortified. The enemy's middle tower has fallen. Dire has fortified its structures.